Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, uma tarde agradável de primavera aqui em São Paulo, 22 graus, sol lá fora. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Desejo um ótimo pregão. Contem sempre com a Top Traders. Hoje eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou começar pelas ações aqui dos nossos desafios. Ontem foi o dia da Melk. Ela acumula... Tá subindo, né, no semanal, depois de provavelmente cravar uma pinça e nas 2 semanas anteriores um padrão penetrante, o Piercing Line Pattern. E o que dizer sobre Melk, né? O candle de ontem é importante, mas o de hoje decepciona, né? Ela acionou aqui um eixo de W aos 4,45. Seria interessante ela fechar acima desse patamar para deixar um fundo duplo bem deflagrado aqui marcado. A Cury vem caindo, né? O que precisa, pessoal, é os juros longos sinalizarem arrefecimento, inflação para essas ações decolarem, né? Elas são diretamente ligadas a juros, mas eu acho que vale a pena manter, mas eu não descarto uma troca, né? Por algum ativo que a gente julga interessante. E a Local Web aparentemente forma fundo aqui, talvez tenhamos um rompimento falso de 22 com 23. Hoje é o dia da Gerdau. A Gerdau é uma piada, né? Gerdau nesse valor de 27, 28 reais. Mesmo, pô, professor, mas ela chegou a bater 23,10. Então, fez uma pinça, né? Ela é piada, né? Um ativo como Gerdau vale 27 reais. Tem muito espaço para subir. Para que ela tenha um valor, digamos, digno, né? Ela tem que vir aqui a 31, 32, 33 reais. Aí ela começa a entrar num patamar interessante. Então, ela está acionando aqui um padrão mastro bandeira, fez um arame e está tudo certo com o ativo. Falando da imersão Pocket, né? A gente tem a soja 3, boa safra, um ativo bem depreciado. Ainda não me passa a confiança que eu gostaria, mas eu acho que vale a pena manter, está num topo anterior. É a mesma questão desse ativo ligado à caixa. Pode ser que exista uma troca, mas aí se tiver eu vou falar no Telegram, vou falar no Instagram, aqui no YouTube. Né? A YDUC não, essa eu já tenho mais otimismo. Né? Aqui um Arami. E BKBR3 está na parte baixa aqui de um canal. STBP3 é ouro, né? Essa aqui na minha visão montando o mastro bandeira. E a Smart Fit uma boa reação. Rapt 4 é ouro. Rapt 4 é um ativo que a gente não pensa em trocar. E Gemate é Gemate, né? Gemate é ouro também, né? Gemate a 6 reais, a 7, a 8 reais ainda é piada, né? O preço de equilíbrio de Gemate 9 reais, 10 reais. Então, de repente, observando pelo gráfico, né? Potencial para buscar 9 reais aqui, até com alguma tranquilidade, subindo bem hoje. Certo? Então vamos falar dos ativos que a gente utiliza o TradingView para tal. O milho, né, aquele negócio, né? O milho ele dá alguma ideia de compra aqui no momento. Talvez pode trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje para quem comprou aqui no fundo. BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Ontem estava formando aqui um arame. Segurou, mas ainda tem um topo mais baixo. Talvez um teste da média de 21 seja o caminho mais natural para os próximos dias. E a gente tem Bovespa em dólares, dando algum sinal aqui de formação de fundo duplo. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui para vocês. Vocês devem ter percebido que eu inverti um pouco a rotina, pessoal. Eu fiz aquela abertura de mercado que eu costumo fazer todo dia pelo Telegram, daí passei a Top News para a minha equipe, postamos. Aí fizemos também o panorama, alguns stories, aí depois o cenário e agora o YouTube.
porque eu tô indo mais cedo para natação, tá? Eu tô indo 7 horas. Aí já faço a musculação, volto. E às vezes é bom mudar assim a ordem dos fatores aí para que a gente não entre numa zona de conforto. Eu não sou a favor de acordar 4, 5 horas da manhã, tomar banho gelado, essas doideiras, mas às vezes mudar a rotina para tirar um pouco da zona de conforto é interessante. Falando das bolsas na Europa, né? Hoje é o último dia do trimestre. A gente tem, por exemplo, no semanal, né? Uma queda de 1,75 no índice DAX. Eurostock 50 a 2,77. França 1,78 de queda e Reino Unido 0,5% de alta. A bolsa do Reino Unido sempre é diferente, né? Não é exatamente uma situação de extremo conforto, mas você pega a bolsa do Reino Unido, ó, tá prestes aqui. Não é porque ela falhou na primeira batida no rompimento de 7131 que ela não vai fazer o pivô de alta. Além disso, nós temos ombro, cabeça, ombro invertido, né? Você observa a bolsa da França no diário, aí já incomoda mais um pouco, porque ela está, digamos assim, negando o arame sinalizado ontem. Isso aí vai pelo estoque 50 também. Os ativos, né, quando... Talvez no estoque 50 dê para traçar até uma linha de tendência. Me incomoda um pouco, né, quando, por exemplo, você tem uma barra elefante. Aí, ok, ontem subiu 0,30, só que trabalhou na parte baixa dessa barra. Aí tem um candle de queda depois. Isso não é um sinal confortável para a ponta compradora. E aí você tem o índice DAX, a mesma coisa, um arame cross, e hoje nega o padrão praticamente, né? Então, não é realmente a situação dos sonhos para quem está na compra a mais confortável. Temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Tem ainda, semana passada subiu 0,39, está caindo 2,75 essa semana, talvez uma pinça, mas seria interessante, né, entre hoje e amanhã reagir um pouco melhor o EWZ, para passar alguma confiança, mostrar um certo apetite comprador. O índice VIX está subindo, mantém aqui um viés altista, né? E as bolsas americanas também não é uma situação... Mas é aquela história, né? Muitas vezes está corrigindo lá fora, abre espaço para uma recuperação e talvez aqui acompanhe. Ó. Então, Dow Jones está caindo 2,05 na semana. S&P caindo 2,64, só que sobre a média de 21. E o índice Nasdaq está caindo 3,56 sobre a média de 21. Então, assim, existe uma correção importante lá fora, né? Então, Nasdaq sobre uma região de suporte, S&P um pouco acima, mas a gente já pode descartar essa LTA, e o Dow Jones, né, voltar a subir aqui já passa uma ideia de pivô, mas tem que reagir. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tem sinal de topo, distante da média de 21, e os títulos de 10 anos norte-americanos também podem corrigir, alcançaram uma LTB, que era algo previsível. O que nós tivemos de fato aqui nos títulos de 10 anos norte-americanos foi aquele padrão do triângulo ascendente, né? Você tem os topos mais ou menos no mesmo nível, os fundos mais altos que os anteriores. Petróleo, memória compradora, está subindo de novo, as correções devem ser vistas como oportunidade, tanto em Londres quanto em Nova York. Nós temos o MME, fluxo para mercados emergentes. Temos aqui um sinal de fundo, o Arami. Bolsa do Japão abaixo da média pela segunda sessão, mas está na região de um topo anterior. Para voltar a subir, eu penso que deve trabalhar acima de 27.574. E aí aqui, Bolsa de Xangai. Hoje eu estou tomando o meu energético TNT Energy Drink de tangerina, é bom. E uma água também para acompanhar. Então a Bolsa de Xangai fez um sinal de fundo. A gente vai ter um feriado na China a partir de amanhã, né? Aí volta quinta-feira que vem. Deixa eu ver se tem alguma informação interessante que saiu aqui.
Vamos ver alguma coisa depois que eu fiz o informe cenário que tenha sido divulgada e tal. Não. Acho que eu fiz até aqui. Até o ISM Chicago, né? Caiu a 64,7, previsão da 65, um pouquinho abaixo do esperado. O investidor estrangeiro retirou dinheiro da B3 no último pregão que a B3 divulgou, que é o dia 30/9. Não, 30/9 não, né? Na terça-feira não foi 30/9, né? Foi 28. Sempre tem esse delay, né? Então, o minério de ferro subiu na China, parece preparar aqui um mastro-bandeira. E a ação da Evergrande muito volátil, caindo de novo hoje. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Eu vou passar um estudo bem interessante para vocês depois, que eu até adiantei através do Telegram hoje. Então, primeiro, né, eu falei 2 vezes, né, tanto no Telegram quanto no Instagram, que o mini índice ia testar 112.500, 112.600 e que por ali ele ia decidir. Ele fez isso várias vezes, ó, 112.475, 112.385, 112.515, 112.500. Não passou. Né? Se passar, tem condições de buscar o 113, até com alguma tranquilidade, mas precisa passar. E não conseguiu. Está em alta, tem um gap aqui, uma LTA, vamos ver o comportamento. Então, vamos ver aqui os comentários, depois a gente faz os ativos fixos no Cartesia. E eu fui para natação, musculação de manhã, eu vou para o Muay Thai à tarde, mas antes eu vou almoçar, volto para o escritório para fazer umas coisinhas e depois eu vou. Estou organizando bem meu dia, né, porque eu estou dando bastante atenção para todos os grupos aí, então eu preciso organizar bem o dia para poder entregar todos os conteúdos entregar com qualidade. Fabiano Schmidt, parabéns, sempre muito coeso, extremamente técnico, grande fonte de aprendizado, verdadeiro professor. Fabiano, seja sempre bem-vindo, obrigado pelo reconhecimento, seguimos juntos, né, para ganhar muita grana até o Natal. Né, os grupos talvez não estejam abertos até lá, porque se atingir 126 mil pontos a gente vai unificar, vai ofertar a imersão 14, mas até, independente disso, eu estou muito otimista nesse último trimestre. Marcos Pereira, caro professor, coragem, força, fé, saúde e paz, vamos que vamos. Sempre firmes na luta, rumo aos 126 mil pontos, forte abraço, fique com Deus também, fúria, saúde e paz a todos nós. Felipe Falcão, pernambucano como eu. Cada dia é uma vida nova para um homem sábio. Abraço, professor. Sábias palavras, obrigado pela tua presença. Carinho, amizade. VS Happy. Como eu nunca vi esse nosso amigo ou amiga aqui, muito boas-vindas. Aqui é a nossa família, o nosso espaço Top Traders, a casa do investidor. Professor Wagner Caetano, verdadeiro amigo do investidor. Não que outros não sejam, mas eles precisam vender alguma coisa para você. E aí nem sempre o comentário é puro, né? Ele é fidedigno. Tudo bem? Tudo ótimo. Te acompanho desde aquele programa de Infomania, acompanhei todo o seu crescimento e sucesso. E fico feliz em te ver bem. Sou de Recife, Pernambuco, sua terra. Olha que maravilha. Deve estar um sol danado aí em Recife, no interior de Pernambuco. Terra de pessoas maravilhosas, né? O Nordeste sempre me acolheu muito bem. Eu fiz muitas vezes Salvador, Recife, Fortaleza, ótimas lembranças. Abraço e fique com Deus, aproveitando o que fazer com Cirela. Provavelmente nosso querido amigo ou amiga já vem posicionado nesse ativo, né? Olha, hoje se eu tivesse um ativo com a qualidade de Cirela nesses níveis, eu manteria. Talvez nós tenhamos aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, então sair nesses níveis não faz sentido manter, para quem está de fora até comprar. Ou comprar um pouco mais nesses níveis, faz sentido. Rafael Catani, boa tarde, professor, tudo bem? Tudo maravilha. Tarde de sol aqui em São Paulo, vou
almoçar depois resolver os negocinhos e treinar. Vou numa obra, ver uns detalhes, depois vou treinar. Ele pede Braskem, muito obrigado aí pela tua gentileza. Muito sucesso, seja sempre bem-vindo. Então BRKM5, né, que é Braskem. O Braskem é um ativo muito operado por pessoas físicas. Pessoas físicas gostam da ação. Olha, a gente tem um sinal. Fundo duplo, ó. 55,43, 55,54 e o eixo acionado a 59, então é compra. Trabalhando na parte alta do Marubuzu de ontem. Ciro Brasil, professor, que fechamento do gap do mini índice padrão de ilhas de reversão continua válido? Vamos ver. Ele perde força, não é que fechamento do gap, mas continua, a leitura macro assim continua. Mas como fechou o gap aqui, perde força, bem observado. Igor Souza, GMTA3, que é Grupo Mateus, né? Podemos fazer alusão à Move, que ficou algum tempo na casa dos R$6. Vamos ver os dois. Eu até comentei, né, no início do programa, que, pô, Grupo Mateus, cara, se olhar Grupo Mateus a R$6, R$7 é brincadeira, né? Então, tá acionando um pivô, né? Acionou ontem, tal, barras firmes. E a Move 3, que é movida, por que essas ações travaram, né? Porque não tem carro. Estão com atraso, seja por causa de chip, redução de jornada. É uma alusão, né? Ela chegou a trabalhar aqui perto do 7 e tal, então é uma alusão. Hoje é um setor que eu não faria uma exposição, o setor de... Eu faria direto ao setor de automóveis, por exemplo, mas não... Mas assim, se falasse assim, professor, você tem que decidir, é comprar ou vender, eu compraria. Massaroca Boy, mestre, poderia analisar um trade de retorno à média? A ESB3 com acionamento em 12,89, stop inteligente a 12,17, alvo em 13,61, vamos lá. Sejam sempre bem-vindos, pessoal, e atuem na área de comentários, peçam, comentem, aí todos nós aprendemos juntos. Não esqueçam do like, compartilhem o vídeo. AES Brasil. Quando eu vejo um gráfico meio doido assim, eu gosto de olhar em 2 ou até 3 plataformas diferentes para ter uma noção mais próxima aqui. É isso mesmo, né? Tem boa liquidez, eu acho que é válido. Eu não sei qual foi o fato gerador desse movimento, mas nesse caso é o que você falou, teria que ter o stop. Então tá perfeita a tua estratégia, acho ela válida sim. Por quê? Porque às vezes o fato gerador vai continuar empurrando para baixo. Mas se der certo, dá para esticar um pouco mais esse alvo, a não ser que você queira fazer a guerrilha, que é aquele swing trade mais rápido, mais lépido, né? Guilherme Molinha, não lembro de ter te visto aqui, então boas-vindas. Olá, tudo bem? Professor, as pessoas estão compradas em Cielo, como conduzir essa operação? Pessoal, eu sempre deixo claro, né? Às vezes nós não estamos comprados em Cielo. Quando muitas vezes o ativo está lá em cima também, eu falo que nós não estamos comprados, porque senão pode passar a impressão que sim. Cielo eu tenho falado que é o maior BO, dá a impressão que a empresa quer fechar capital, e eu até comentei que esse movimento aqui não me iludia, que ela deveria perder os 4,30, os 4,20 e derreter de novo. Então, como ela paga dividendos, tá, esse ponto passou a ser o 4,26, legal. E é um maior BO, essa ação você tem que procurar um ponto para fazer uma troca, né? Eu não vejo de verdade perspectiva para ação, né? Talvez procurar uma ação descontada e fazer uma troca, é a minha visão. Ativo não tem perspectiva de fluxo, que tem reduzido, fundamentos, gráfico, nada. Procurar uma ação para trocar, a gente já fez isso muitas vezes em carteira, deu certo.
né? De repente até uma Mar 3 da vida, vender, mas não sei, teria que pegar uma ação mais explosiva. Teria que estudar bem, mas tentar procurar alguma coisa para trocar. E agora o mercado está derretendo, deve ter acontecido alguma coisa. O mini índice, né, ele sentiu a região de 111, 112.500 mesmo. Não. Talvez alguma coisa aqui das reformas, enfim. As correções, na minha visão, oportunidades de compra. Ou algum político gerando viés de queda no mercado, porque está posicionado, ou quer comprar mais barato. Isso tem sido muito comum aqui no Brasil. Na verdade, nesse caso, não, talvez não. Acho que é o Jerome Powell, Fed. Motorando a expectativa de inflação com cuidado. No médio e longo prazo, a expectativa de inflação coincidem com meta de 2%. Ripple reversa sinaliza que talvez não precisemos prover tanta liquidez. No momento, são fortes os sinais de que a liquidez não é o nosso problema no mercado. Então é alguma coisa vinda do Fed, gerando oportunidade. Então, por exemplo, se a gente estivesse numa sala de corretora, a 111.100 é uma sala de corretora, numa aula nossa aqui, com certeza eu falaria em compra para fazer um giro ou até swing trade para quem estava esperando a 111.100. Né, 111.100 para conduzir até 112.500 ou até mais se fosse swing trade. Eu acho que pode voltar a 112.500, 112 mil pontos ainda hoje. Então seria um giro que nós faríamos aí se estivéssemos numa aula, alguma coisa assim. Então, Solange Reis, professor, tudo bem? Tudo ótimo, Solange. Tem um oco invertido em Y Duque? Poderia ver a Mar 3, claro. Não, não vejo um oco invertido na Edux. Não vejo, não. Queda de ontem, né? Muito forte, uma pinça hoje já fraquejando. E a Mar 3, né? É uma ação... Você acha mais fácil a Mar 3 se recuperar ou a Cielo? É aquela pergunta que eu sempre falo. Né? Você prefere estar posicionado em Cielo ou em Amar 3? Eu acho que a Amar 3 é uma boa para uma troca de quem está em IRB, Cielo, Cogna, por exemplo. Um ativo que eu acredito muito numa região de fundo. Está diretamente relacionado com inflação também. Nosso querido amigo César, olá Wagner. Espero que esteja tudo bem com você. Por aqui tudo ótimo. Ele pede BRDT3, ela está atrasada em relação aos seus pares. Procurei alguma notícia negativa por esses dias e não encontrei. É fluxo, né? Também gostaria de pedir Cirela, foi feita, formou um fundo duplo, isso mesmo. Ou Três Rios, exatamente. Perfeita a sua leitura, parabéns. E aí vamos fazer BRDT3 então. Ela sente as pressões que são impostas à própria Petrobras. Tinha um gap, puxou preço, né? 23,81. Aqui nós temos um triângulo rompido para baixo. Eu penso que reage somente acima de 23,89. É um ativo que eu acho que vale uma compra. Mas sabe, por exemplo, imagina hoje, né? Eu tenho lá 200 mil reais. Vou direcionar para BRDT3. Como é que eu faria? Eu não compraria tudo hoje. Eu compraria um terço hoje, agora, por exemplo. Aí eu compraria um terço amanhã, horário do almoço, tranquilo, e um terço na segunda. É difícil dar errado. Porque se ela formar fundo, você vai seguindo o fluxo. Se ela continuar caindo, você faz um médio inteligente. É o meu racional. Vocês sabem, né, que está no grupo que dá certo esse tipo de racional quando você pega o ativo, né, depois de um forte movimento, tal, onde o mercado como um todo indica algum nível de virada. Carlos Henrique Hope, muito bem-vindo. Espero que goste do nosso trabalho, que seja útil a você. Ele pede Lopes e Pomo 4 para agora. Lopes Brasil. Então, é mais uma pergunta que eu faço, né? Você prefere estar comprado em Cielo ou em Lopes? Que simplesmente saiu de R$5 agora em junho e está valendo a metade. Né? Então, muitas vezes, pessoal, o cavalo
ele aparece no momento onde tudo cai, porque os ativos entram na mesmice. Mas assim, se eu tivesse, por exemplo, Cielo, Cogna ou IRB, ou Oi, eu prefiro muito mais me posicionar em Amar 3 ou em Lopes. É muito mais negócio na minha visão. Ou em Pomo, por exemplo, que já está inclinando para cima, rompendo o pivô. É uma piada a Pomo a 2,84, uma piada, né? Piada. Ó, tá rompendo a 2,82. Você prefere ter Pomo ou você prefere esperar um milagre na Oi, na IRB, na Cogna, na Cielo? Na Enjoei. Como é que tá Enjoei? Eu nem sei. Né? Você prefere ter Enjoei ou Pomo? Marco Polo. Né? Você prefere ter Mose ou Marisa? Ou a própria Marco Polo? Então é uma questão de escolha. Né? Tem que refletir. Querido amigo Carlos Flá. Boa tarde, professor Wagner. Boa tarde, querido amigo. Tudo bem? Tudo ótimo. Nosso mercado parece ganhar força. Agora o drive é a dívida dos Estados Unidos. Bem visto. A dívida norte-americana, o teto, é o driver do momento e vai ganhar mais força com o feriado na China. Minha humilde opinião, essa dívida será elevada. Eu também acho, como já ocorreu 8 vezes nos Estados Unidos. Nunca na história um partido restringiu este alongamento. Acredito que não irá ocorrer. Também acredito que eles resolvam nos próximos dias. Eles têm até meados de outubro, né? Geralmente fica para a última hora. Se nada ocorrer no Brasil, este drive dos Estados Unidos irá destravar amanhã. Nosso mercado irá explodir. Eu acho que sim, mas na semana que vem. Acho que o mercado pode dar uma boa paulada na terça-feira que vem, terça e quarta aqui no Brasil. Já temos posicionamento da China sobre a Evergrande, liquidez no mercado chinês, minério com viagem de recuperação, bem visto. E o Brasil dando sinais melhores. Hoje as contas públicas tiveram superávit 17 bi, enquanto o mercado espera um déficit de 12 bi. As casas de análise internacional já estão melhorando os números do Brasil, fato. Ontem uma grande casa revisou seus números, precisamos de uma coordenação mais rápida e expressas dos líderes para reformas do IR administrativo e redução de precatórios. Parabéns, excelente estudo. Na minha opinião, uma reunião dos líderes e comunicado dos mesmos ao mercado faria o nosso mercado explodir. Aí seria o mundo ideal. Eu acredito em algo parcial, que aqui no Brasil as coisas são feitas com aquela marra e tal, e que vai ter uma pancada legal terça e quarta de semana que vem. Por quê? Porque os ativos, os players vão começar a mudar a carteira amanhã, na segunda e terça e quarta eles puxam aquilo que eles mesmos compraram. Comprando mais, né? Então vamos lá, os ativos que a gente costuma estudar aqui no dia a dia. Então Ambev. Ambev repetindo, né? Não é um dos meus ativos prediletos, mas se o mercado como um todo subir, a Ambev deve subir no embalo, mas assim, tá longe, mas assim, longe mesmo. Longe mesmo de ser uma preferência minha no momento. Né? A B3, SA3, idem. Se eu tivesse que escolher entre uma das duas, eu escolheria a B3. Agora, bancos, aí eu já acho, por exemplo, correções e oportunidades, ó. Seja em Banco do Brasil. Aquilo que eu falo, pessoal, de verdade, se vocês pegarem uma grana, comprar Banco do Brasil, Bradesco, ó, testando aqui uma região de fundo anterior, parece que temos um oco meio velado, meio escondido aqui. Então você coloca a grana hoje, ó, um pouquinho em Banco do Brasil, Bradesco, Itube, Santander, BPAC. Você acha que vai dar errado no horizonte de 3 meses? De verdade? Se você acha que sim, você não tem que estar na bolsa nesse momento. Ó, Itaúsa com simetria em V. Então você coloca um pouco em Banco do Brasil, Bradesco. Aí coloca um pouco de grana em Itube com horizonte para o Natal. Uma simetria em V, ó. Dá para pensar num oco invertido também. Então, não, eu acho que vou perder dinheiro. Então, cara, tem opções de renda fixa interessantes agora com a alta da Selic. Agora se fala, não, eu acho que tem muita coisa ruim que foi embutida nos preços e que eu vou ganhar uma grana legal nesse horizonte até o Natal, até o Réveillon. Então você tem que estar na bolsa.
né? Simetria em V, aí Sambi. Então Sambi está recuando, a oportunidade na minha visão. E BPAC, né? Imagina você investe em imóveis e você fica olhando a cada ticker, né, a cotação ali, isso não existe, né? Então você tem boas empresas, tem um grau de exposição inteligente, né? Aí tem que deixar o tempo fazer o papel dele, ó, BPAC. Pô, mas é um saco tal. É, mas se você ficar olhando a cotação da tua casa, do teu apartamento o tempo inteiro, vai ser um saco também. Agora, se você falar, professor, eu não tenho interesse, por exemplo, em ter uma carteira de bancos formada por BPAC, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander. Se fosse para você se posicionar em um só, qual que você iria? BPAC. Primeira opção, Bradesco a segunda. Itaú a segunda. Mas a tendência é que se o mercado embalar mesmo, a performance deles seja parecida. Aí nós temos o IFNC, né, que é um resumo de tudo isso. Né, ontem trabalhando na parte baixa dessa barra forte, hoje, né, é difícil trabalhar com esse tipo de barra, mas está numa região, pode fazer um fundo mais alto que o anterior. Tem muitos drivers aí que estão sendo precificados de forma negativa, podem ser embutidos no preço. A gente tem o IMAT com fundo já mais alto e se houver um rompimento de 5.940 pivô de alta. Eu não acho que faça tanto sentido manter esse fundo agora marcado. Esse aqui talvez 6.062, porque está bem perto da média aqui, então teria uma tripla resistência, cabeça do pivô, média de 21. E esse fundo. Aí o IMOB, que o mercado imobiliário, para mim, então, o IMOB e as siderúrgicas e varejo estão muito descontados, né? Precisa ter alguma barra firme aqui de reação. Small 11, na minha visão, oportunidade de compra, um provável triângulo descendente, né? Por falta de um fundo triplo, TES Rios é um fundo quádruplo. Aí Petrobras, né? Hoje, né, pessoal, os bancos estão sentindo mais que a Petrobras, porque são credores da empresa, né? E teve esse negócio do Vale Gás, da política de preço da Petrobras. Santos Luna falou que não vai ter alteração, mas o Lira, eu não sei se ele está vendido em opções e tal, mas ele cismou em bater nessa tecla, né? Uma medida ridícula, populista, piegas, né? Ela tem um fundo duplo eixo acionado a 26,46. Eu continuo com o alvo aqui a 28,71, R$ 29, uma correção que gera oportunidade. No caso da Vale, pelo que subiu o minério, poderia estar subindo mais, né? Ela tem aqui um arame cross, tal, mas deve fazê-lo nos próximos dias. Se na China 11, entre a compra e a venda eu compraria, mas nada tão interessante. As ações aqui, Cury, já comentei. Aí nós temos juros, né? Operar juros hoje na compra seria o óbvio, né? Não sei até que ponto vale o risco. Operar na venda está indo contra o fluxo. Não vejo nada tão interessante. Se eu fosse fazer alguma coisa entre juros e dólar, eu operaria dólar. Né? Algumas oportunidades intraday. Né? O dólar tem um viés de alta, olho vivo no DXY, mas, por exemplo, aqui ele fez uma barra importante. Ele negou essa barra. Então, por exemplo, imagina que você trabalhe vendido agora, ó. Tá 5,485,500. Onde é que está o ponto de referência? 5,484,500. Seria algo de tiro curto. Hoje está saindo do radar o V e entrando o X, né? Então o vencimento é amanhã, mas a liquidez já está no X21. Né? Então a referência aqui, vou até marcar. Cinco, 84,500. Então tá trabalhando comprado para preservar lucro, tá procurando um ponto de venda, né? Talvez uma venda com stop curto faça sentido nessa região. E aí a gente vem para o Ibov. Aí eu vou mostrar duas coisas aqui. Primeiro, né? Eu vou deixar essas retrações de Fibonacci que estão presentes no DNA humano, nas espirais de caracol, na distribuição de cores de uma borboleta, por exemplo. Percebam que a gente tem uma pinça de fundo sobre a retração de 38,2.
Só que o candle de hoje não teve sucesso para romper o 112,435, que é a primeira resistência importante aqui para o Ibov. Deixa eu ver se tem algum e-mail que eu vou responder coletivamente, ou se tem algum recado da minha equipe. Aqui no e-mail tá tudo certo, eu respondi tudo. Tá tudo tranquilo aqui, tudo sob controle. Então, vamos lá. A gente está no último dia do primeiro... No último dia, na virada do trimestre, né? Então, por exemplo, aqui, ó... Tá vendo aqui em setembro, a última semana de setembro do ano passado, marcou um fundo. O mercado saiu aqui de... Tudo bem, né? Depois teve uma queda de novo. Mas o mercado saiu dessa região aqui de 93 mil pontos e ele subiu fortemente até os 125. Então foi uma alta, né, de 32 mil pontos. Né? 2019... Você pega aqui agosto ou setembro de 2019, marcou um fundo, o mercado saiu de 100 mil pontos, ele foi praticamente a 120. Isso em 2019. Você pega 2018, virada de setembro para outubro, cravou a média aqui na região de 78 mil pontos e decolou. Então, quer dizer, pelo menos nos últimos 3 anos, vamos ver 2017... 2017 já vinha de uma tendência de alta, recuou e depois subiu forte. Então existe uma tendência, né? Até porque nós temos um martelo aqui, aciona o martelo se rompeu 114,330, do mercado montar um fundo nessa época do ano, principalmente vindo descontado como ele está. É a minha opinião. Então eu estou comprado, vou permanecer. Né? Você vê que essas oscilações aqui talvez sejam oportunidades. Tá mais ou menos na região do ajuste de ontem, né? Eu comentei que no 112.600 teria resistência. Então, pra gente ver o ajuste, né? Pô, mas é um saco tal? É, mas pessoal, se fosse fácil, né? O que não pode fazer? Ficar alavancando, girando no intraday, quando tem esse tipo de fenômeno aí do mercado tá embromando. Vai estudar, aproveita o tempo. Se o mercado estiver subindo forte, o grau de concentração não é o mesmo. Então o ajuste ontem, 112.240, acima disso os comprados ganham, abaixo disso eles perdem. É diferente do fechamento. Então, aí a gente tem o BOVA11, ainda respeitada essa LTA, e a gente tem o mini índice. Né, ontem deixou um arame, ainda dá para pensar nessa possibilidade. A média de 5 tem sido fiel da balança nas últimas 3 sessões. Eu acho que a oportunidade é 111.100, 111.40 aqui. Esse gap foi fechado, então vamos ajustar o gráfico. CLTB foi perdida, talvez toque essa outra aqui. Só que tem um suporte na região de 110.880.
talvez nós estejamos diante de um canal de alta. Talvez se a gente pegar algo mais curto, algo mais ou menos assim, então estaria na base aqui de um canal, prestes a formar fundo. Acredito num ajuste positivo hoje, mesmo que seja moderado. Então é isso, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e principalmente atuem na área de comentários. Vocês são bem-vindos, o professor é o amigo do investidor, Top Traders, a casa do investidor. Saúde e paz a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, que Deus abençoe nosso trabalho, família e investimentos. Eu vou editar o vídeo e almoçar. Valeu!